a gente vai para o disjuntor geral, proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Esse cara, logo na entrada, instala-se o disjuntor termomagnético geral. Ele protege os condutores da instalação contra aquecimento excessivo, sobrecarga, e contra elevações instantâneas de corrente, ou seja, curto-circuito. Ele serve também como ponto principal de manobra para desenergizar todo o painel. Se ele é geral, desliguei o geral, acabou tudo. Então desliguei todo mundo, beleza? E aí, quando a gente fala de disjuntor, disjuntor termomagnético, o que é de fato, o que representa esse termomagnético? Então, ó, duas funções importantes que valem lembrar aqui do disjuntor. Uma é manobra e a outra é proteção. Proteção contra sobrecarga e curto-circuito. E a parte de manobra é o liga e desliga. Similar, pode ser considerado uma chave, um interruptor. É o mesmo funcionamento. Você liga e desliga ele mecanicamente. Por isso do eletromecânico, porque você desfere sobre ele um movimento mecânico ali, seja liga ou desliga o mecanismo de acionamento, por isso que ele fala eletromecânico, porque ele, em função de algumas manobras mecânicas, você consegue fazer a seção do circuito de acordo com o que você deseja. Aí pode ser encontrado dos tipos monopolar, ou que é o uni, né, que a gente unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar. Beleza? Então a gente encontra ele em diferentes, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Função de proteção, falei de duas. Uma é sobrecarga e a outra é. Uma é sobrecarga e a outra é. Duas, eu falei duas formas de proteção. Uma é sobrecarga e a outra curto-circuito. Cada uma funciona de uma maneira distinta. Eu tenho duas falando de proteção e mais aquela questão de manobra. Aí eu não estou falando da questão de manobra, agora é proteção, funções de proteção. Ó, o mecanismo termomagnético. Ó, a maioria dos disjuntores residenciais e industriais é do tipo termomagnético, pois utiliza dois mecanismos internos para proteger os fios condutores. Aí esses dois mecanismos, um é voltado para a parte aqui térmica, ó, termo e magnético. Então eu tenho proteção tanto térmica quanto magnética. Como funciona a térmica? Ele protege contra, em função de uma sobrecarga, você tem uma elevação ali. O que é uma sobrecarga? Geralmente uma elevação de corrente. E o que isso causa, por exemplo, no condutor? Uma elevação de temperatura. Então, dentro ali, você tem um bimetal, ou seja, dois metais conectados, que à medida que você vai aquecendo, esse cara ele vai deformando. Aí ele deforma de tal forma que ele aciona o mecanismo de manobra. Aí ele desliga, que entra para o trip, que é o que a gente conhece. Ou seja, desliga o disjuntor. Muitos aparelhos ligados ao mesmo tempo, é um exemplo. E essa velocidade vai ser em função da velocidade que essa corrente sobe. Se ela começar a subir rápido, você vai ter um desarme rápido. Se ela começa a subir gradativo, você tem um desarme gradativo. Essa é a parte falando da proteção térmica. Ó, o calor deforma a lâmina. O calor deforma a lâmina bimetálica interna que, ao atingir certo limite, desarma o dispositivo para evitar que os fios derretam e causem incêndio. Proteção magnética. Agora a gente tem uma bobina. Nossa, bobina dentro do disjuntor? Tem uma bobina dentro do disjuntor. Protege contra curto-circuito, que é a elevação instantânea e violenta de corrente. Quando você pega curto-circuito, você pode entender, por exemplo, o que é mais fácil de entender um curto? Eu peguei e fechei curto entre fases. O efeito, se não tiver proteção, é fogo, é faísca, é clarão. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de presenciar isso. Eu já tive. O negócio é violento.
Nesse curto, a corrente ela sobe de uma forma muito rápida. Essa corrente ela descontrola, e aí a gente fala que uma corrente de curto tende ao infinito. Por quê? Ela sobe muito rápido. Se eu não tiver alguma coisa para proteger, aí deu ruim. Esse cara aqui, ó, elevação instantânea e violenta da corrente. Um atuador magnético, bobina, reage imediatamente abrindo o circuito em milissegundos, ou seja, é muito rápido. A ação aqui é rápida demais. E para evitar danos catastróficos. Aí, vamos colocar a imagem aqui que fica mais fácil. Esse cara aqui que é o disjuntor. Esse que vocês conhecem aí no dia a dia. Então, o que acontece? O que a gente tem aqui? Ó? Aí tem o contato aqui, onde entra o fio. Ó, o fio entra aqui e o fio sai aqui. Beleza. Aí tem o parafuso para apertar o fio, aqui também. Aí tem a parte que você conecta no trilho DIN, aqui, bonitinho. E aqui o mecanismo. O off, né? Desligou, on, ligou. Aí, beleza. Além disso, o contato móvel. Esse cara aqui, ó. Ele é o contato, ó, que vai justamente dar a condição de quê? Puxar esse cara para desligar ou ligar. Na verdade, nesse caso, a gente quer desligar. Ele vai acionar. O ligar, a gente só liga ele mecanicamente. Tem que ir lá a pessoa lá, o usuário, e levanta isso. Ele não rearma automático. Agora, para desarmar, aí sim, proteção. A gente viu isso. O que acontece? Aí o 3, ó, mecanismo de disparo, que é esse cara aqui. Justamente, então, seja qualquer que for a proteção, ou sobrecarga, ou curto-circuito, vai empurrar ele para desligar, seja por um, seja por outro. Câmara de extinção de arco é essa parte aqui, justamente que são metais meio que eles não estão se encostando, eles estão espaçados e tem uma camada de ar entre eles. E aqui a bobina, ó, a bobinazinha aqui, ó, da parte magnética, e 6 aqui o contato fixo, que é o contato do cabo, né, que a gente coloca. Como que funciona, por exemplo, na questão da sobrecarga, com a elevação da corrente? Tá vendo que aqui tem, ó, esse é o bimetálico, esse é o cara. Quando eu estou passando uma corrente aqui muito alta, aqui ela, na verdade, não precisa ser muito alta. Muito alta depende do sistema, o circuito que a gente está tratando. Mas está passando uma corrente acima daquela na qual o disjuntor foi projetado. Vai ter aqui, esse bimetálico, inclusive, ele é projetado para trabalhar nesse nível de corrente. Passou disso, ele começa a deformar. Aí o que ele vai fazendo isso aqui? Ele vai deformando, ele vai virando um arco aqui. Ó. Virou um arco, aí ele puxa esse cara para baixo e desarmou. Essa é a sobrecarga, elevação de corrente. Aí tem também o curto-circuito, elevação violenta de corrente rápida. Aqui o tempo de atuação vai depender do tempo de elevação dessa corrente, que pode ser mais devagar, mais rápido. Agora aqui não. Aqui teve curto, essa bobina aqui, o que vai acontecer? A corrente vai subir demais. Aí dentro aí a gente vai ter aqui um campo magnético muito forte, porque essa corrente é muito alta. Aí dentro aqui, ó, tem um dispositivo móvel que quando você energizar essa bobina e esse campo magnético, esse dispositivo vai subir e vai empurrar essa parte. Desliga também. E isso é instantâneo, isso é muito rápido, porque essa corrente sobe muito rápido. Então você imagina, quando a gente fala de tempo em elétrica, 60 oscilações por segundo. Então, realmente é rápido, né? Você pensa, se oscilar, sobe e desce 60 vezes por segundo. Então, aqui o negócio realmente é milissegundos, ou seja, é um tempo muito rápido. Então, é dessa forma, basicamente, que funciona. Vocês já tinham visto essa representação? Tinham ideia que era assim que agiu o disjuntor? Isso daí acontece muito, tá? A gente não é uma coisa que a gente sabe o que é, mas não sabe de fato como funciona. Isso acontece muito. Não fiquem chateados. Esse que é o intuito da gente trocar ideia aqui. Independente de função, tá? Porque às vezes você pega um cara que está anos luz aí na área, você vai pegar, o cara não tem essa visão de fato como que funciona. Beleza? E aí o dimensionamento desse cara, ele vai ser de acordo com a corrente de operação da carga. E aí, esse cara, como a gente está falando aqui, ele protege cabo, não a carga.
A sobrecarga é um aumento de corrente que vai acontecer no cabo, mas que pode ser em função de um outro motivo. Vamos falar de um ar-condicionado, um fan coil, por exemplo. A gente pode ter uma sobrecarga mecânica, a origem é mecânica, e aí, em função disso, está refletindo na corrente elétrica. Ou seja, eu vou elevar. O cabo aqui ó, vai sentir isso. E aí ele, claro, vai agir ali de acordo com o que eu expliquei para vocês. Mas a proteção é o cabo, tá? Não é a carga. Então é o cabo. Para justamente evitar, porque aí, se ele protege o cabo, a carga tá garantida. Ele não quer deixar aquecer demais o cabo para pegar fogo. E aí ele corta antes. A corrente desse cara, ela tem que ser, geralmente, ela tem que estar ali entre a corrente da carga, próxima, não com muita folga. Então ele tem que ser maior que a do projeto, né? Ou seja, do que você vai projetar. Então, eu tenho uma carga 20 amperes. Cara, eu vou bater ali próximo. Claro que vai ter as ressalvas, que são as curvas, como a gente vai ver aqui. E só que não pode ser tipo, muita folga, não. É para ficar ali mais justo. E aí ela tem que ser aqui também de acordo com a do condutor. Porque se ele protege o cabo, então o cabo vai ser projetado em função da carga. Ah, meu chuveiro, 8.000 watts. Eu vou precisar entender essa potência para dimensionar o meu cabo. E mediante isso eu dimensiono o meu disjuntor. É assim que funciona. Beleza?